Você sabia que a forma como você enxerga o comportamento financeiro do seu cônjuge pode ser a principal causa de briga entre vocês? Olha só, um estudo publicado pelo Journal of Financial Planning revelou que os maridos que percebem as suas esposas como gastadoras têm mais chances de relatar conflitos financeiros. E no caso das mulheres, esse número chega a 11 vezes mais chances de relatar conflitos financeiros. Ou seja, não é sobre dinheiro, é sobre como você se sente em relação ao dinheiro e em relação ao seu cônjuge nessa combinação, casamento, dinheiro e a relação de vocês e as emoções de vocês nesse ambiente. Nesse vídeo nós vamos falar sobre esse assunto tão importante, o quanto que as suas emoções impactam nas suas decisões financeiras como casal. Eu sou o Vinícius, casado com a Ana Paula, nós temos uma filha e estamos construindo aqui aquele que será o maior canal de finanças para casais do Brasil. E nós queremos te convidar a fazer parte desse projeto, se inscrevendo no canal, curtindo esse vídeo e compartilhando com os casais que andam no seu ecossistema, no mesmo ambiente que vocês. E este estudo nos mostra na prática o que muitos casais que estão assistindo agora esse vídeo já vivem na prática, que emoções desreguladas vão comprometer as nossas decisões financeiras. Emoções comprometendo no seu bolso. Mas o que são emoções desreguladas? Por exemplo, quando você está num estado de ansiedade da fatura que vai chegar, ansiedade das contas que você tem para pagar, ansiedade de uma resposta no emprego, ansiedade sobre uma lista de demissão que está rolando na sua empresa e você não sabe se vai ter emprego no próximo mês para pagar as suas contas, ansiedade de estar num relacionamento onde você não tem comunicação clara com seu cônjuge e a qualquer momento ele pode descobrir que você gastou mais do que poderia no cartão. Esse sentimento de ansiedade move decisões financeiras. Logo, se o meu estado emocional é de ansiedade, potencialmente eu tomarei decisões financeiras impulsionadas, impulsivamente, a partir deste sentimento. Um outro sentimento muito comum que influencia nas nossas decisões é a frustração. Um marido frustrado, uma esposa frustrada, seja com um casamento ou com situações ao seu redor, com emprego, filhos e todas as situações que envolvem as nossas emoções e potencialmente frustrações, farão com que as nossas decisões financeiras estejam completamente comprometidas. Porque se eu estou frustrado, eu não vou pensar ou lembrar do meu orçamento familiar. Eu quero resolver o meu sentimento de frustração. E muitas vezes, como eu resolvo esse sentimento de frustração? Gastando, comprando de maneira online, gerando um sentimento de alegria e satisfação, de poder, de resolver problemas, de comprar algo que estava na minha lista há muito tempo, e eu resolvo essa frustração momentaneamente com um novo gasto. Logo, com a facilidade que nós temos hoje de gastar, de comprometer as nossas finanças, um gasto online. Uma vez que você entra no Mercado Livre, uma vez que você entra numa Shopee, uma vez que você entra numa Shein, num site de fácil compra, de milhares de opções, você acaba gastando o seu orçamento familiar a partir de um estado de frustração. E isso vai comprometer completamente as suas finanças. Um outro cenário que também influencia nas finanças do seu relacionamento é o medo. O sentimento de medo num relacionamento vai comprometer as suas finanças. Medo do desemprego, medo de não conseguir conversar com o seu cônjuge, de dormir ao lado da pessoa que você decidiu compartilhar a sua vida e tem medo de uma reação, medo de uma resposta, medo de compartilhar o que você está sentindo e das decisões que você tomou sem que a outra pessoa saiba. Esse sentimento de medo fará com que você constantemente viva com essa apreensão, esse fardo mais pesado financeiramente no seu relacionamento, potencialmente fazendo com que você tome cada vez mais decisões negativas, decisões que vão comprometer e prejudicar as suas finanças
e o seu relacionamento. Só que tudo isso acontece de uma maneira quase que inconsciente. A ansiedade, a frustração, o medo, esses sentimentos estão instalados em nós e a partir dele nós tomamos decisões, só que nós não percebemos no estado de presença e consciência. Por outro lado, nós temos também sentimentos positivos. E eles também influenciam as nossas decisões. Nesse estudo, ele nos traz o entendimento de que um sentimento de gratidão, alegria, segurança financeira e emocional nos fazem tomar decisões mais conscientes, nos fazem tomar decisões mais racionais, nos fazem tomar decisões com maior planejamento, porque estamos com um estado emocional de gratidão, de alegria, de segurança, e isso também influencia a nossa tomada de decisão. Logo, seja para sentimentos negativos ou sentimentos positivos, nós seremos 100% influenciados na nossa tomada de decisão financeira pelas nossas emoções. Vamos compreender agora, então, como lidar com essas emoções para que nós sejamos os mais assertivos possíveis na hora de escolher as nossas decisões financeiras. E antes de falar sobre a solução prática disso, eu vou deixar para você aqui um vídeo sobre comunicação do casal. Como você consegue introduzir, falar sobre finanças com seu cônjuge de uma maneira mais assertiva. Isso vai ser muito importante nesse alinhamento de sentimento e decisões financeiras de vocês. E para resolvermos essa equação de sentimento versus tomada de decisão financeira, nós precisamos compreender como funciona o nosso processo de tomada de decisão, nosso senso cognitivo, que acontece numa fração de segundos, e você, quando visualiza, já passou o cartão, já fez a compra, já fez o investimento, já entrou no negócio, já tomou a sua decisão. Isso tudo numa fração de segundos. Mas é importante que você perceba o processo cognitivo que existe para que você tome atitudes intencionais na resolução dessa situação. Olha só. Tudo começa com uma situação. Você vai viver situações no seu dia a dia, todo momento, que vai exigir de você uma tomada de decisão. Mas toda situação vai gerar para você um tipo de pensamento. Situação, pensamento. Consequência disso vai gerar para você uma emoção. E da emoção, nós temos aqui a tomada de decisão, que vai ser uma reação. Uma tomada de decisão a partir dessa maneira de comportamento humano que nós reagimos às situações. Logo, situação, pensamento, emoção. Porque esse processo acontece de maneira instintiva, quando você menos percebe, você já está reagindo, mas você passou por um processo de situação, pensamento, emoção e reação. Onde que nós conseguimos controlar ou governar de fato para evitarmos decisões financeiras que influenciam nossas finanças, ou positivamente ou negativamente? A nossa reação. Porque nem todas as situações nós controlamos. Uma situação de promoção, uma situação em que o trabalho está com muita pressão, uma situação me gera um pensamento, o pensamento me gera uma emoção. E muitas das situações já são repetitivas. Todos os meses acontecem situações semelhantes, você tem pensamentos semelhantes, emoções atribuídas a essas situações e pensamentos. Logo, se as minhas emoções atribuídas a situações e pensamentos são de frustração, medo, ansiedade, raiva, são sentimentos negativos, isso fará com que as minhas reações sejam prejudiciais às minhas finanças. Mas isso tudo acontece, gente, numa fração de segundos. É um processo inconsciente que nós passamos e de repente estamos reagindo. Reagindo a uma situação de compra. Então imagina a situação. A esposa quer muito comprar um novo jogo de panelas em casa. Situação. Qual é o pensamento? Se eu falar com meu marido, ele vai falar que é não, porque é um gasto inútil. Isso nunca vai acontecer, não precisa trocar. Qual é a emoção que ela tem? Não sou atendida, não sou, meu marido não me escuta, me sinto frustrada, não tenho atenção, sentimentos ruins. Logo, qual a reação?
Entro no celular, vejo uma promoção, quer saber? Eu vou comprar, porque se eu não fizer, ele nunca vai fazer. Ele nunca vai me entender ou me compreender. Observe como isso aconteceu assim, ó, numa fração de segundos. Mas são situações que podem ser repetitivas no relacionamento, pensamentos repetitivos e sentimentos já atribuídos à situação que te gera uma reação impulsiva a partir dessa situação e circunstância. Como nós lidamos e onde nós podemos agir e governar essa situação? A nossa reação. A nossa reação é um dos poucos fatores que nós conseguimos controlar, porque a situação nem sempre a gente controla. Eu posso evitar, sim, sair com o cartão de crédito se eu sei que sair com o cartão é uma situação que me gera um pensamento de gasto, porque eu tenho a facilidade de compra, uma emoção que me impulsiona a gastar, a minha reação vai ser gastar. Então eu posso evitar situações, mas a partir do momento que eu vivo uma situação, eu não consigo evitar pensamento e emoção. Eu não consigo evitar, mas eu consigo administrar. Eu consigo sair de um estado de inconsciência e estado de piloto automático para uma reação mais consciente e uma reação que eu vou determinar qual será ao final do dia. Eu consigo determinar, a partir dessa emoção, qual será a minha reação. Se eu estou num estado de consciência presente, eu consigo tomar novas decisões financeiras. Olha só essa situação. Um casal está distante por conta da correria do dia a dia, do trabalho, dos filhos, distância, estão distantes um do outro. Os dois estão vivendo pressões. E aí a mulher, para aliviar sua pressão, ela gasta no cartão de crédito e não avisa o marido. Ela gastou porque ela queria se aliviar a pressão e gastou no cartão de crédito. O marido, ao ver a fatura, ele fica nervoso, ele explode porque ele viu essa fatura. Perceba que isso não é sobre o dinheiro, mas sobre o sentimento, a emoção. Qual é a emoção desse marido? Qual é o sentimento dele? Ela não se preocupa com o futuro, isso está acontecendo de novo, ela não se importa com as minhas emoções e sentimentos, ela simplesmente vai lá e gasta. Olha essa reação a partir dessa construção. Mas existe uma outra maneira de lidar com essa mesma situação. A mulher foi lá e gastou. Ela tinha o cartão, ela tinha disponibilidade, ela foi lá e gastou para aliviar essa pressão. Como esse casal consegue lidar para ter uma reação diferente disso? A partir de agora, esposa, vamos fazer um acordo? Sempre que você tiver um sentimento, frustração, decepção, distanciamento, raiva, antes de gastar, vamos conversar sobre o seu sentimento? Quando eu estiver vivendo, vamos conversar sobre o meu sentimento antes de realizar um gasto? A partir das próximas ações de agora em diante? Olha como, ao invés de atribuir simplesmente raiva, frustração, decepção e aumentar esse ciclo de sentimentos negativos, eu estou dando uma solução para essa circunstância a partir de agora no nosso relacionamento. Para que essa situação não se torne uma repetição de reações negativas a partir de sentimentos negativos, prejudicando as nossas finanças. Esse é o cenário macro. Uma situação que ocorre involuntariamente numa fração de segundos e te faz reagir a partir de situação, pensamento, emoção e reação. Nós podemos governar as nossas reações se nós estivermos no estado de presença diante das situações. Isso vai acontecer sempre? Não. Mas é possível agora, de maneira intencional, agirmos nessa direção. E outras soluções que você pode ter também diante dessas situações. Tenham uma conversa semanal, quinzenal, para falar sobre sentimento. Sabe aquela conversa? Ouço, mas não julgo? Deem esse espaço ao relacionamento de vocês para ouvir os sentimentos, as decisões, os porquês do seu cônjuge sem julgamento. Criem um ambiente seguro para conversarem sobre qualquer assunto. Uma outra solução é, dentro do orçamento e diagnóstico financeiro de vocês, tenham flexibilidade, uma linha de gastos que talvez seja para esses gastos mais emocionais que acontecem e você de repente fez. Tenham um orçamento flexível que suporte esse tipo de gasto e uma reserva de segurança caso a situação fuja do controle, vocês consigam apagar esse incêndio e recomeçar os processos de vocês. Acreditem, as emoções de vocês influenciam em suas decisões e consequências financeiras, mas vocês podem escolher e definir quais sentimentos vão governar as finanças de vocês.
Escolha por sentimentos de alegria, gratidão, um ambiente seguro para que vocês tomem boas decisões financeiras como casal. E para encerrarmos esse vídeo, eu vou deixar para você aqui uma outra recomendação para que você continue essa jornada de conhecimento e aprendizado financeiro junto com o seu cônjuge no nosso canal.